Bem, pessoal, eu vou falar para vocês sobre os efeitos fisiológicos do estresse hídrico, tá? O estresse hídrico nas plantas é algo bastante comum, né, infelizmente, de nós encontrarmos. E a ideia dessa videoaula é eu abordar como que a planta responde a isso, quais são as alterações fisiológicas que ocorrem dentro da planta para ela tentar se defender desse estresse hídrico, tá? Então, o estresse hídrico, né? O que é estresse hídrico? O estresse hídrico pode ser entendido como a falta de água, tá? Ou o excesso de água, tá? O déficit hídrico, aí sim, é somente a falta de água, né? Déficit. Mas a palavra estresse hídrico, né, está relacionado também com o excesso. A ideia aqui é nós abordar basicamente o déficit hídrico, tá? Bem, como que a planta responde, tá? Isso nós vamos entender na sequência, tá? Bom, primeiro ponto que vocês têm que ter claro é que a falta de água, ela afeta a transpiração, logicamente, né? Vocês devem lembrar das outras videoaulas, onde eu falei que a água, a maior parte da água, cerca de 97% da água que a planta absorve, ela usa simplesmente para transpirar, tá? Essa transpiração ela ocorre pelos estômatos, tá? E os estômatos são essas aberturas que nós temos que sempre relembrar que é o local onde o vapor de água, né, sai, né, mas também é o mesmo local onde o gás carbônico entra. E o gás carbônico é essencial para a fotossíntese, é um dos insumos, né, da fotossíntese. Então, essa, esse mesmo, essa mesma abertura ela serve tanto para transpirar quanto para entrar gás carbônico. E aqui então está o cerne prático principal do estresse hídrico. A planta vai fechar o estômago, né, vai manter o estômago mais fechado para se proteger da perda excessiva de água. Entretanto, a entrada de gás carbônico vai ser restringida e isso vai causar então uma queda drástica na fotossíntese, como nós veremos em alguns dados adiante ali, tá? Então, um outro ponto importante que vocês têm que ter claro é que tem um hormônio vegetal chamado ácido abscísico, que é o sinalizador do estresse hídrico. É quem avisa o estômago para que ele feche em momentos de estresse hídrico ou retorne a abri-lo quando o suprimento de água for adequado, tá? Então, o ácido abscísico ele é esse hormônio vegetal que vai fazer vai desencadear uma série de reações dentro do estômago que vai culminar no fechamento do estômago, né, quando falta água ou na abertura. Então aqui temos um modelo simplificado, né, da sinalização do ABA na célula guarda. Então essa célula aqui, né, essa uma metade aqui, outra metade, são as duas células guardas que compõem o estômago. E aqui está o ostíolo. Muito bem. Aqui notem a presença do ácido abscísico, né? Quando a raiz da planta ela percebe que está com pouca água, né? Está com dificuldade de absorver água, uma série de adaptações já começam a ocorrer na raiz, né? Como reduzir o seu potencial osmótico, mas também alterações na folha vão ocorrer. Então, quando a planta percebe a falta de água na raiz, ela aumenta a síntese de ácido abscísico. E esse ácido abscísico ele vai lá na folha, lá no estômago, na célula guarda, e pelo seu aumento de concentração, ele vai se ligar, né, com proteínas, tá? Com receptores, que estão no citosol dessa célula, na célula guarda, e vai desencadear uma série de reações que envolvem cálcio, mas em resumo, o que ele vai fazer? Vai fazer com que potássio, cloro e malato eles saiam do vacúolo, tá? Então vão sair do vacúolo e vão sair da célula guarda. Percebam o potássio saindo aqui, tá? Então vai aumentar a concentração de potássio fora da célula guarda, tá? Potássio é um sal. O que acontece quando a gente tem alta concentração de sal no meio? Reduz o potencial osmótico. Se reduz o potencial osmótico, atrai a água, tá? Então na sequência, o que vai acontecer? A água que tem dentro da célula, dentro do vacúolo, ela vai sair para fora da célula guarda,
tá? E vai ficar nas células subsidiárias, são células que estão em volta do estômago. Quando a água sai, o que acontece? A célula guarda do estômago fica flácida. Quando ela fica flácida, ela vai diminuir a abertura aqui do ostíolo, tá? Ou seja, vai fechar o estômago. Tá? Então essa de forma bem simplificada, sintética, né, como é que o ácido abscísico ele está envolvido no fechamento estomático, tá? Então, aumentou a concentração de ácido abscísico, ele vai ativar mecanismo, né, bombas de efluxo de potássio, que vão tirar esses potássios, né, para fora da célula guarda, vão deixar ela flácida, ela vai ficar murcha, e nesse processo ela vai fechar o ostíolo, tá? O contrário ocorre quando a planta está bem suprida de água, uma redução na concentração de potássio dentro da célula guarda, isso vai ocasionar uma ativação de bombas de influxo, ou seja, entrada de potássio para dentro da célula guarda. Entrando potássio para dentro da célula guarda, o potencial osmótico diminui dentro da célula guarda, e com isso absorve a água, atrai a água que tem fora da célula guarda para a célula do estômago. Quando a célula do estômago absorve muita água, ela fica túrgida. Quando ela fica túrgida, em função da sua estrutura de microfilamentos e microtúbulos, ela fica curvada. E essa curvatura vai dar isso aqui, que é essa abertura do estômago. Tá? Então vamos olhar aqui, seria essa abertura aqui. Então ela está túrgida aqui. Quando ela fica túrgida, ela fica curvada. Tá? E aí permite abrir o ostíolo. Tá? Quando ela fica flácida, né, ela fecha esse ostíolo. Bem, então essa de forma bem resumida, como que ocorre, né, a abertura e fechamento estomático. Claro, quem quiser aprofundar o assunto, né, a compreensão bioquímica aqui dentro, da abertura e fechamento do estômago, né, é uma série de reações, alguns caminhos, algumas rotas não são bem conhecidos ainda, mas de maneira geral é isso daqui, tá? Então, só recapitulando, né, para quem não compreendeu, essa questão do potássio, né, de ser um sal, de reduzir o potencial osmótico, né, os sais eles têm a capacidade de atrair a água. Se você deixar um sal, pega o sal de cozinha, NaCl, deixa aberto num dia úmido, o que vai acontecer? Ele vai absorver a água que tem no ar, né? A umidade do ar, ele vai ficar líquido. E aí, então, você consegue ver visualmente, né, o poder do sal em atrair a água, né? Ele tem esse poder higroscópico. Então, ele tem um potencial osmótico bem baixo, né? E aí, quando tem muito sal numa água, ele tem a capacidade de continuar absorvendo umidade. Então, é uma analogia aqui para facilitar a compreensão de como o estômago ele abre e fecha, tá? Então, o ácido abscísico ele não tem somente a função de abertura e fechamento estomático, né? Ele é um sinalizador de qualquer estresse que a planta está passando. Ele atua também na dormência de gemas e de sementes, tá? Então, a gema, quando está dormente, a gema de uma planta frutífera, ela apresenta uma alta concentração de ácido abscísico, e à medida que as horas de frio vão sendo acumuladas, esse ácido abscísico vai sendo degradado, tá? Sementes de forma semelhante às gemas, tá? Então, como a gente já viu aqui, abertura e fechamento do estômago, aqui tem um outro esqueminha, né, que simplifica o que eu falei, tá? Então, para abrir o estômago, entra potássio para a célula guarda, entra água, tá? E aí abre o ostíolo. Para fechar, primeiro sai o potássio, depois sai a água para a célula subsidiária, né, célula epidérmica, e fecha o ostíolo, tá? Bom, mas como é que esse mecanismo ocorre? O que ele afeta em termos de abertura e fechamento estomático? Aqui nós temos uma figura, né, de alteração do potencial hídrico, né, e da resistência estomática e do conteúdo de ácido abscísico em milho, em resposta ao estresse hídrico. Tá? A primeira parte aqui desse gráfico, a parte em azul, nós temos o potencial hídrico da folha, tá? Do milho. Aqui embaixo nós temos o tempo em dias. E o que acontece? Nessa parte aqui, nessa parte inicial do gráfico, nós temos a planta com pouca água, tá? Então, o que acontece? O potencial hídrico,
ele sai aqui de menos 0,5, menos 0,7 e vai a menos 1,5, menos 1,6 aqui na situação de maior déficit hídrico. Tá? E aí o que acontece quando fornece água para a planta, que é nessa linha pontilhada aqui? Forneceu água para a planta, o potencial hídrico ele sobe. Tá? Bom, mas e o ácido abscísico, como é que se comporta? Nesse mesmo período, né, os pesquisadores mediram o ácido abscísico e a resistência estomática. Tá? Então, quando a planta estava baixando aqui o seu potencial hídrico, ou seja, reduzindo a quantia de água que ela tinha disponível, o que aconteceu com o conteúdo de ácido abscísico? Ele aumentou. Tá? Então, ele aumentou e isso proporcionou, então, o fechamento do estômago. Por quê? Porque eles mediram aqui também a resistência estomática, ou seja, a resistência estomática ela foi alta aqui, ou seja, o estômago fechou, né, ficou com bastante resistência, e depois, quando a planta foi hidratada, a resistência estomática começou a diminuir, ou seja, suprimento normal de água, a planta volta a ter a abertura do estômago. Só que algo interessante que vocês já podem observar aqui é que no momento que tu hidrata, que eles hidrataram por volta dos 5 dias e meio por aí, tá? O que acontece? O potencial hídrico logo já se eleva, mas o conteúdo de ácido abscísico ele demora um pouquinho. Ó. Percebam que aqui nos 5 dias o potencial hídrico já subiu, tá? 5 dias e alguma coisa, né? Só que o conteúdo de ácido abscísico ainda estava alto, chegou a baixar bem para ficar no mesmo nível que ele estava lá pelo 7º dia, ou seja, demorou um pouco. E a resistência estomática também. Então ela demorou para se recuperar, ou seja, por mais que tu irriga hoje, ela vai demorar uns 3 dias, né? O milho, nesse caso, demorou uns 3 dias para que a resistência estomática ela diminuísse a ponto de ficar no mesmo nível que ela estava antes do período de seca. Tá? Então aqui nos dá um indício muito importante da necessidade ou do papel crucial que a irrigação tem, que é não deixar a planta sofrer o estresse hídrico. Ou seja, por mais que você hidrate, por mais que, por exemplo, a chuva cumpra o papel de elevar o potencial hídrico da planta, o efeito de uma seca, de uma estiagem, ela se prolonga, mesmo depois da planta hidratada. Então isso é bastante importante. O que o ácido abscísico promove, tá? O que ele faz quando as plantas estão em baixa capacidade hídrica? Ele induz um crescimento radicular e uma indução da ramificação das raízes. Tá? Então, nesse trabalho aqui com Arabidopsis, nós temos uma situação de uma planta selvagem, que é essa aqui, tipo, essa em vermelho, tá? E aqui os pesquisadores mediram a razão raiz parte aérea, ou seja, quanto maior essa razão, mais raiz tem na planta em relação à parte aérea. E aqui, horas após o transplante. Então, essas plantas estavam sob estresse hídrico, ou seja, baixo potencial de água, baixa disponibilidade de água. O que aconteceu com essa planta selvagem? Ou seja, ela tem os hormônios ali, a sua genética apta para produzir ácido abscísico. Tá? O que aconteceu? Ao passar das horas dessas plantas no estresse hídrico, elas aumentaram a relação raiz-parte aérea. O que isso nos indica? Que elas cresceram mais raízes em relação à parte aérea, ou seja, elas foram buscar mais a área de solo, explorar um volume maior de solo para tentar suprir essa falta de água que elas perceberam. Tá? E o que aconteceu na planta mutante, que ela não consegue produzir ácido abscísico? Ela simplesmente não alterou a relação raiz-parte aérea, ou seja, ela não percebeu, ela foi insensível à falta de água, ou seja, faltou água, a planta não percebeu, né, simplesmente parou de crescer, né, pela falta de água, e não buscou estratégias, né, de adaptação comparado com a tipo selvagem que entendeu essa falta de água e buscou aumentar o sistema radicular. Aqui algumas imagens do estresse hídrico, né, em macieira. Aqui ocorreu na safra 21-22, aqui no sul do país. Então aqui temos imagens de fruto murcho já, ou seja, uma situação extremamente, um potencial hídrico extremamente baixo, tá?
Aqui temos a planta com as folhas retorcidas, amareladas, com queda de folhas, queda de frutos, ou seja, uma situação severa de seca, tá? Então, inicialmente a folha pode ficar enrolada, né, curvada, que é o processo denominado epinastia. Essa epinastia ocorre também pelo excesso de água, tá, que tem a ver com a síntese de etileno. Então, um excesso de água, né, ou a falta de água aumenta o etileno também, que é um outro hormônio sinalizador em plantas, tá? E no final, na situação mais crítica, é a queda de folhas, né? A planta reduz a área foliar para evitar a perda de água, porque o grande ralo assim de perda de água da planta são as folhas, tá? Quanto mais folha tem, mais água é necessário para a planta se manter viva, ou seja, ela precisa transpirar e manter aquelas folhas. Então, em situação de falta de chuva, ela induz a senescência de folhas, ou seja, a queda, a morte dessas folhas e liberação delas, né, e desprendimento dessas folhas, para que a planta ainda tenha uma chancezinha das folhas que ficarem, dela se manter viva e prolongar a sua vida por mais um período até que chova, tá? Então, isso aqui são adaptações, né, que começam inicialmente pelo aumento na síntese de ácido abscísico, comunica a folha fecha o estômago, vai mantendo o estômago mais fechado, mas se o déficit hídrico ele se prolonga ainda mais, aí a planta percebe que não está sendo suficiente isso, aí ela aumenta a síntese de etileno, esse etileno vai atuar nas células da camada de abscisão, degradando a parede celular dessas células da camada de abscisão e derrubando a folha, tá? Então, essa parte hormonal a gente vai ver em outros tópicos, né? Mas só uma contextualização de como que ocorre esse déficit hídrico, né? O efeito, né, da planta, da falta de água na planta, que envolve as alterações hormonais aí. Bem, aqui tem uma imagem do potencial de água nas folhas e a fotossíntese líquida, a gente já viu em outra videoaula, né? Mas o que acontece? Quando a planta fica com potencial hídrico muito baixo, né? A fotossíntese líquida cai. Tá? O que é a fotossíntese líquida? Tá? É a fotossíntese total menos a respiração menos a fotorrespiração, ou seja, é o carbono, o açúcar produzido menos o açúcar gasto. Né? Então, nós veremos fotossíntese em outras videoaulas também. Tá? Mas aqui vocês percebam que quando chega em torno de menos 1 aqui está 10 porque está em atmosfera, tá? 1 atm é igual a 0,1 megapascal. Aqui seria menos 1 megapascal, aqui menos 1,5 megapascal, tá? Que é a outra unidade usada para déficit hídrico. Então, quando chega aqui em menos 1,1, isso aqui é videira, a fotossíntese líquida cai bastante, tá? Então, nós temos esse efeito que nós vimos em outras aulas. Aqui é importante nós recapitular um ponto que eu já comentei anteriormente, mas é o seguinte, tá? O atraso que a planta tem para se adaptar a uma condição de reidratação após um déficit hídrico. Aqui o que foi feito, tá? Isso aqui é em videira. Foi medido, pesquisadores mediram o nível de ácido abscísico e a tensão de umidade, tá? E aqui embaixo a fotossíntese líquida e a transpiração. O que acontece? A planta ela estava sob déficit hídrico, aqui embaixo é o tempo, né? Déficit hídrico, o que acontece com o ácido abscísico? Vai aumentando, até um ponto aqui que eles hidrataram a planta, ou seja, irrigaram. Tá? Irrigaram, o que aconteceu? O ácido abscísico ele caiu, tá? Caiu logo aqui no dia seguinte, a reidratação, né? Até o dia seguinte, até a próxima medida que eles fizeram, já estava em níveis baixos, né? Igual ao inicial. Mas olhem aqui embaixo na fotossíntese da planta, tá? Aqui nesse ponto eles hidrataram, tá? É o mesmo ponto aqui de cima. Vocês perceberam que o ácido abscísico ele reduziu, tá? Relativamente rápido. Só que a fotossíntese, a taxa de fotossíntese e transpiração, o que aconteceu? Elas demoraram aqui cerca de uns 4 dias, 4, 5 dias, para voltar aos níveis antes do estresse. Então, isso aqui reforça aquilo que eu havia comentado anteriormente, que o suprimento adequado de água para a planta tem que ser ótimo, né, em todo o período para te
explorar a máxima capacidade da planta em termos de produtividade. Então aqui, se você tem a planta sofreu um déficit hídrico, você irrigou ou choveu, ela vai demorar uns 5, 6 dias aí, no caso da uva, né? Mas não era diferente do milho, que a gente viu, o milho demorou 3 dias, vai variar de espécie para espécie, mas em resumo, vai ter um atraso na planta para ela voltar a ter sua fotossíntese máxima que ela tinha e começar a acumular açúcar, né, compostos carbonos em estruturas da reserva ou crescer ramos vegetativos para continuar fazendo fotossíntese. Então, isso aqui é bastante importante, né, para vocês terem essa clareza que o efeito se prolonga. Tá? Então, apesar do ácido abscísico cair, da concentração de ácido abscísico reduzir rapidamente, o efeito dele, né, a mudanças, alterações bioquímicas que a planta tem que fazer para voltar à sua máxima capacidade produtiva, em termos de fotossíntese, ela demora, tá? Então ela tem um atraso. Bem, mas o déficit hídrico, né, a falta de água, não é de todo mal para todas as situações. Tá? Nós temos aqui o efeito do déficit hídrico na qualidade de uvas, tá? De uvas sob estresse moderado, tá? Essa cor rosa e severo. Vocês podem perceber aqui que quando você tem o estresse hídrico, né, a produtividade cai, tá? Então tem menos quilos por hectare, né, menos toneladas por hectare, menos quilos por uva, por planta, né, e menos gramas aqui por baga, tá? Então reduz bastante. Entretanto, o teor de açúcar, quando tu tem um déficit hídrico, ele aumenta, né, porque concentra os açúcares, isso aqui na uva, tá? E o fator bastante interessante é a questão de compostos fenólicos, né, antocianinas, taninos, que eles aumentam bastante, né, significativamente, quando a planta sofre um déficit hídrico moderado ou severo. Tá? Então, inclusive, é desejável em uvas viníferas de que elas sofram um déficit hídrico no período de maturação, final da maturação, para acumular mais compostos que são interessantes para o vinho. Tá? Então aqui um exemplo de que o déficit hídrico não é ruim em todos os momentos. Né? Nesse caso da uva, ele é importante. Muito bem, mas como contornar o estresse hídrico? Né? Como contornar a falta de água? O primeiro ponto é irrigação, né? Ter reservatórios de água, utilizar a irrigação para que você tenha a planta sempre naquelas condições ótimas de água. Tá? Então é bastante importante isso. E aí, com relação à irrigação, né, um campo bastante amplo, né, de estudo, né, formas de irrigação, estratégias. Então tem algumas, umas com com melhor uso da água, outras com menor. Então isso é tema para outras disciplinas. Um outro ponto importante é o manejo do solo, né? O manejo correto do solo ajuda, então, a amenizar a falta de água, né? Com cobertura verde, cobertura morta, para que o solo perca menos água nos períodos de seca, né? E atrase um pouco a redução do potencial de água na planta. Tem cultivares que são melhores adaptadas, tá? Melhores toleram um pouco mais, né? Situação de falta de chuva. E tem recentemente, né, há pouco tempo, de algum tempo para cá, né, vem se estudando muito o uso de bioestimulantes para aliviar o efeito do estresse. Tá? Então, tem diversos trabalhos científicos que mostram esse benefício, né, em aliviar, né, não é contornar. Isso aqui deveria estar bem pequenininho, até, porque aqui está no mesmo nível de irrigação. Tá? Mas os bioestimulantes, eles não substituem de forma alguma nenhuma desses itens aqui acima, tá? Simplesmente eles aliviam o efeito do estresse, tá? Aliviam. A planta vai sofrer estresse, vai ter prejuízo, entretanto, eles vão dar uma amenizada, conforme eu vou mostrar para vocês em alguns relatos científicos a seguir, tá? Um dos bioestimulantes, né, que é um aminoácido, na verdade, que é a prolina. Tá? A prolina, ela atua como um mecanismo compensatório para melhorar a sobrevivência das plantas que estão sob déficit hídrico. Tá? Ela é um regulador osmótico, atua contra a desnaturação das proteínas e é uma reserva de carbono e nitrogênio. Tá? Então aqui tem um trabalho em Cupuaçu, tá? De Teixeira e colaboradores,
é que eles avaliaram, né, várias progênies de cupuaçu e avaliaram o nível de prolina na folha e nas raízes. Tá? Esse cinza escuro é o controle, ou seja, plantas com irrigação, e o cinza claro é as plantas com deficiência hídrica. E observe o que acontece aqui. Plantas com deficiência hídrica, um alto nível de prolina, ou seja, a prolina, esse aminoácido, está relacionado, ele está atuando nas adaptações que a planta precisa fazer para contornar ou cruzar pelo período de estresse hídrico. Tá? Outro ponto aqui que eles avaliaram que foi os açúcares redutores na folha. Então, plantas com déficit hídrico acumularam mais açúcares. Tá? Então, muito relacionado então, com esse efeito, né, da planta reduzir o potencial osmótico da folha para tentar atrair mais água, aumentar a sua força de absorção de água para tentar contornar esse período aí. Então, esses açúcares, né, esse acúmulo de açúcar tem a ver também com adaptações que que a folha faz, né, acúmulo de açúcar na folha para contornar o período de déficit hídrico. Aqui eu trouxe um trabalho dos iranianos, né, que eles usaram bioestimulantes como uma estratégia para a planta contornar a falta de água, né, que está associada com alterações fisiológicas e bioquímicas. O que eles avaliaram? 4 bioestimulantes, né, são essas 4 siglas aqui, e aqui o que tem dentro de cada um desses bioestimulantes, tá? Então, por exemplo, esse primeiro aqui, esse A, tem aminoácidos, tá? Nitrogênio, esse segundo, o WH, tem potássio e outros ácidos aqui, né? Ácidos úmicos, ácidos fúvicos. Esse Fa aqui tem nitrogênio, potássio e outros elementos. Esse Se tem ácido algínico, manitol, aminoácido, nitrogênio, citocinina, giberelina, vitaminas e vários outros elementos químicos aqui, potássio, ferro, zinco, magnésio, então um complexo grande de elementos. Tá? E aí o que eles fizeram? Eles avaliaram isso daqui em duas condições, aqui na planta bem tratada e aqui na planta em condição de seca, e eles tinham então em cada uma dessas situações o controle, onde não tinha nada, e os 4 bioestimulantes, tá? Tanto aqui quanto aqui. Tá? Então aqui para baixo é a mesma coisa, né? O controle e os bioestimulantes nas plantas aí com déficit hídrico, certo? Então vamos ver o que aconteceu aqui com relação ao peso de 20 bagas, tá? O peso de 20 bagas no controle aqui 42, tá? Então bastante, um valor alto, né? E aí vocês veem no controle aqui, no déficit hídrico 24, ou seja, caiu pela metade o peso das bagas, ou seja, a falta de água fazendo uma redução na produção. Tá? Tanto aqui no peso total, né? Caiu de 9,5 para 6,7 quilos, tá? Por planta. E agora olhem aqui quando eles aplicaram esses bioestimulantes. Ocorreu um aumento no peso, né, na produtividade dessas uvas. A ponto de que, se vocês observarem aqui, esse bioestimulante, né, o SE, ele tem C aqui, tem C, ele chegou a ter a mesma produção do controle com bons níveis de água, ou seja, bem hidratado de água ou com seca e o uso desses bioestimulantes aqui, a produtividade foi igual. Tá? Os outros tiveram resultado intermediário. Então isso demonstra que a planta se adaptou e conseguiu contornar essa falta de água. O que eles observaram aqui? Avaliaram também o acúmulo de ácido abscísico. Né? Então aqui o ácido abscísico nas plantas bem hidratadas, em torno de 18, né? Nas plantas na seca, em torno de 35, 36, 38, 40 milimol. Tá? Então aumentou bastante. Olha aqui a prolina. Né? Lembra que a prolina ela está envolvida na resposta da planta ao déficit hídrico, tá? Assim como o ácido abscísico. Então aqui onde tinha a situação de seca, a prolina, níveis altos, né? O dobro das plantas que estavam com níveis adequados de água, tá?
O teor de polifenóis totais, né, polifenóis totais aumentou aqui nas plantas com déficit hídrico, né, que é algo interessante, né, que traz qualidade na uva para a elaboração de vinhos. E esse aumento foi bastante superior aqui nesse tratamento com SE, né? Chegou a 7,37, maior que o controle, tá? E maior também que o controle é, é, com falta de água, né? Sem nenhum bioestimulante, tá? Então, mostrando aí que essas adaptações, né, que a planta sofre, né, elas são melhoradas, ou seja, essa forma da planta contornar o estresse hídrico ele é melhorado quando se aplica um bioestimulante. Bioestimulante será assunto de outra parte da disciplina, onde eu vou abordar com mais tempo, né, e profundidade o efeito dos bioestimulantes. Aqui eu trago os que estão relacionados aí à tolerância ao estresse hídrico, né, para contextualizar dentro desse tópico. Muito bem, aqui tem um trabalho feito por Leite, colaboradores, né, trabalho que envolve pesquisadores aí da Espanha e do Brasil, que é a aplicação de prolina e nitroprussiato de sódio para aumentar a tolerância de fisales ao estresse hídrico. Tá? Então eles tinham fisales aqui e eles colocaram elas no estresse hídrico e aplicaram essa prolina e esse nitroprussiato. O que eles encontraram? Então aqui em cima eles têm as plantas que não receberam nada de bioestimulantes, tá? Nenhum dos dois compostos ali. Aqui nós temos a planta bem hidratada e aqui nós temos a planta com déficit hídrico. Tá? Percebam que ela reduziu o seu tamanho. Se vocês olharem aqui o potencial de água nessa planta, na bem hidratada, então estava em torno de menos 0,05 por aí, tá? Megapascal. A planta na condição de seca, menos 0,6. Tá? Então, um déficit hídrico bastante forte. E aí, o que eles fizeram? Nesse outro grupo de plantas, nesses outros tratamentos, eles aplicaram o déficit hídrico e aplicaram ou a prolina, nesses dois primeiros aqui, ou o nitroprussiato de sódio, nesses outros dois. E o que eles viram? Pela própria imagem aqui, nós podemos ver que há uma recuperação desse efeito da seca aqui, né, nessa planta aqui, em comparação com essas outras aqui. Então, ambos os bioestimulantes, eles deram uma aliviada, uma amenizada no efeito maléfico, né, da falta de água. Claro, não se compara a planta bem hidratada, mas recuperou um pouco, ou seja, ajudou a tolerar. E aqui eles avaliaram o déficit hídrico, né? Percebam que, principalmente aqui nessa dose maior de prolina e nas duas doses de nitroprussiato de sódio, o déficit hídrico, o potencial de água na planta, ele não foi tão reduzido, ou seja, a planta conseguiu se adaptar e contornar um pouco isso. Tá? A assimilação de CO2, ou seja, o quanto a planta assimilou de CO2, ela foi tão baixa que na planta que estava na seca, em relação ao controle, e aqui as plantas que tinham a prolina ou nitroprussiato, a assimilação de CO2 foi bastante alta em relação à planta com déficit hídrico, tá? Lembrando, essas plantas com os bioestimulantes também estavam no déficit hídrico, tá? Então percebam o efeito disso aqui na fisiologia da planta. A condutância estomática também aumentou aqui e a transpiração também aumentou nas plantas com os bioestimulantes, tá? Aqui massa seca de parte aérea, de raiz, massa seca total, vocês percebam que esse cinza escuro aqui, né, eles são geralmente maiores do que a barrinha menor, que é a planta com déficit hídrico, tá? Lembrando sempre que, como eu falei no início, esses bioestimulantes eles ajudam a aliviar um pouco o estresse hídrico, eles não suprem a falta de água, porque percebo que a água, a planta bem hidratada, ela tem uma expressão em termos de fotossíntese e produção de matéria seca muito maior do que as plantas estressadas com bioestimulantes, tá? Os bioestimulantes vêm como uma ferramenta para aliviar somente o estresse hídrico, não substituir, né, a água.